Tá aí, grande obra entregue pelo governador Ricardo Coutinho, Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, especializado em cardiologia e neurologia, como bem frisou o doutor, uma das doenças que infelizmente mais matam no Brasil e na Paraíba, e agora, graças primeiramente a Deus e ao governador Ricardo Coutinho, a gente tem um equipamento de ponta, de primeiro mundo, para poder tratar essas doenças, se Deus quiser, isso vai se refletir em números positivos, com menos mortes de paraibanos em decorrência de doenças cardiológicas e neurológicas que terão um local adequado agora para realizar o seu tratamento. Vamos começar o nosso papo político de hoje com ele, ex-secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo, né? Depois de 8 anos aí chamando de secretário, vamos nos acostumar a chamá-lo de ex-secretário, de pré-candidato a governador pelo PSB. Bom dia, João, seja bem-vindo aqui ao Café com Notícia mais uma vez, desta vez como pré-candidato, né? Não mais como secretário. Bom dia a você, Marcos, a todos que nos assistem neste momento. Dizer que é um prazer, inclusive da minha primeira entrevista, na condição de ex-secretário, tendo colocado meu nome na condição de pré-candidato agora. Então, é um novo momento na minha vida, mas, acima de tudo, com muita tranquilidade. Recebo isso com muita tranquilidade. É mais uma missão extremamente importante, honrosa, mas que eu estou aí com toda a garra, toda a disposição para a gente participar, fazer uma boa disputa, uma bela disputa, baseada em ideias, em propostas, e é isso que nós vamos preparar e apresentar ao povo da Paraíba nesse ano de 2018. João, você já passou por várias gestões, muito tempo, algumas prefeituras aqui na região metropolitana de João Pessoa, até chegar à prefeitura de João Pessoa com o governador, com o então prefeito Ricardo Coutinho, e ficou durante os 6 anos, e quase 7 anos que o governador permaneceu na prefeitura, e agora quase 8 anos como secretário do governo. Quando você começou a participar de gestão pública, você imaginou um dia que chegaria na condição de candidato a governador, de ser o chefe do executivo, de ser o comandante, pelo menos de um processo de pré-campanha? De forma alguma, eu acho que essas coisas, você não estabelece uma meta na vida, jamais, de imaginar chegar a ser pré-candidato ou candidato a governador. Até por conta da minha formação. Para quem não é político, né, de não carreira? É político de carreira, para quem já foi vereador ou deputado, isso é um processo até natural, eu diria. Entretanto, na minha condição de engenheiro, professor, não passava pela minha cabeça essa condição. Entretanto, a partir do momento que você se identifica com um projeto, que você se identifica e tem a possibilidade, a sorte na vida, de exercer funções na construção desse projeto. E as coisas vão aparecendo e você é chamado, você é convocado por um grupo de pessoas que estão juntas na construção desse novo caminho da Paraíba. É evidente que você não pode se negar a participar de um processo. Então, é dessa forma. Há muitos anos atrás, eu não me via nessa condição de jeito nenhum. Hoje, já vejo com uma certa naturalidade até. A gente vai se acostumando a essa condição. Então, de uma forma muito natural e bastante responsável, e tendo a consciência exata da dimensão do que é assumir uma condição dessa, eu tenho hoje uma tranquilidade muito grande para dizer que antes não pensava, hoje eu tenho certeza que é isso que eu quero. Você chega para a política, né, propriamente dita, você sempre esteve envolvido com a política, em contato com a classe política na condição de gestor público, de secretário, mas você chega num momento em que a classe política está bastante criminalizada. Como é chegar na condição de pré-candidato a governador, na condição de político mesmo, de estar em contato com o povo, mas neste momento tão conflitante, tão desgastante para a classe política? A minha relação com a classe política toda a vida foi muito boa, até porque é impossível você exercer cargos de secretário tantos anos quanto eu exerci, de 86, que eu era secretário de Serviços Urbanos aqui de João Pessoa. Em 86. Em 86, na administração do então prefeito Carneiro Arnoux. Foi o primeiro cargo? O primeiro cargo, eu diria... Ligado à gestão pública. Gestão pública de secretário. Sim. Antes eu tinha sido diretor de planejamento da Urban, tinha sido diretor de planejamento do IPEP,
eu tinha sido coordenador geral do programa Cidade de Porte Médio, ou seja, eram funções mais técnicas. Depois, quando comecei a exercer o cargo de secretário de Serviços Urbanos, é evidente que você tem um lado técnico, mas aí tem um componente político muito forte que começa a ser agregado. E aí, desde aquela época, depois secretário de Planejamento em Bahia, depois na prefeitura, passando por 3 pastas. Passei pela área, 4 pastas, porque eu passei pela SEDURB, passei pelo planejamento, passei pela habitação, passei pela infraestrutura. E depois, esses últimos 8 anos, na Secretaria de Infraestrutura do Estado. É evidente que, durante toda essa trajetória, o contato político ele é permanente. Eu recebo diariamente prefeitos, deputados, lideranças, que vêm em busca exatamente da presença do governo do Estado, com obras, com ações, em cada município do Estado da Paraíba. Então, isso é um processo natural. Esse é um processo natural. A outra questão do desgaste da política hoje é porque, claro, há uma intenção clara nesse país hoje que nós estamos vivendo de uma criminalização da política. Uma criminalização da política, o que, no meu entender, é absolutamente equivocado. A política, só a política é capaz e será capaz de fazer mudança na vida das pessoas. Não existe outra forma. É através da política, através da boa política. Então, você associar o mal político à política não é justo para com a política. A política é o elemento principal, a forma principal de mudança de vida de pessoas. Você imaginar que tem maus políticos, como tem maus profissionais em qualquer categoria. Verdade. Então, você não pode, por isso, criminalizar a categoria ou a profissão. Então, infelizmente, no Brasil, se tentou fazer isso para que, de uma forma muito mais fácil, se tivesse o domínio, claro, sobre todo o sistema político do Brasil. Eu acho que fazer com que a população criminalize a política é o maior erro que se pode cometer hoje, nesse momento. Ao contrário, nós deveríamos estar fortalecendo exatamente a política e fazendo com que a população entendesse que vai ser com a participação em 2018 a mudança desse perfil de políticos, que são políticos, evidentemente, envolvidos em processos aí dos mais diversos tipos. Então, essa é a lógica. Então, estar nesse momento, nessa disputa e num período tão difícil, também não traz nenhum tipo de preocupação para mim. Até porque o que nós vamos discutir, e efetivamente, é mostrar que, no caso da Paraíba, a política deu certo. Essa é a questão. É mostrar que, no caso da Paraíba, a política deu certo. Do mesmo jeito que é mostrado pela grande mídia, constantemente, de que em outros estados a política não deu certo, aqui não. Aqui a política deu certo. Ela deu certo porque ela foi feita exatamente como, na sua concepção maior, de trazer e reverter para a população os benefícios que só a política pode trazer. Então, é dentro dessa ótica, dentro dessa lógica, que nós vamos, claro, fazer a nossa disputa, eu diria, da boa política. João, somente nessa última parte que o senhor ocupou, a Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, no governo do Estado, a Secretaria e os órgãos que se encaixam no organograma da Secretaria foi responsável por bilhões de obras nos últimos anos, sem contar a Prefeitura de João Pessoa e as outras prefeituras. E não se tem notícia, até então, de nenhuma denúncia envolvendo o seu nome por malversação, por desvio de recursos, por fraude em licitação, qualquer coisa do tipo. Como é que você conseguiu passar por isso? E se, porque a gente tem assistido no Brasil, principalmente nessa relação de empreiteiras, de construtoras com o poder público, como é que se dava essa relação nada republicana? Em algum desse período, desses anos, você chegou a estar diante de uma situação embaraçosa, de uma proposta indecente, ou nunca se viu diante disso? Em primeiro lugar, eu entendo que honestidade não é favor, honestidade não é para ficar sendo exaltado, honestidade é obrigação. As pessoas têm a obrigação de ser honestas. Isso não é para que você se vanglorie de que você é honesto. Você tem que ser honesto porque tem que ser honesto. Pô. Isso é a coisa mais natural do mundo.
A exceção é exatamente o contrário, que deveria ser o contrário. A minha preocupação durante todos esses anos como gestor público foi manter exatamente a separação entre os interesses públicos e os interesses privados. Quando você tem uma relação como essa, é lógico que você tem sempre, por parte de um dos lados, buscando, eu diria numa expressão popular, a brasa para a sua sardinha. Entretanto, cabe ao gestor público exatamente identificar o limite e dizer, não, amigo, aqui não, a nossa relação ela é contratual, ela é institucional, daqui para lá. Você fica daqui para lá e o Estado, a entidade que você representa, fica daqui para cá. Essa é a forma. E foi dessa forma que eu conduzi todos esses, por onde eu passei, graças a Deus, nunca tive problemas, nunca tive contas rejeitadas, nunca tive processos, exatamente por conta disso. Porque a minha relação com empresas, a minha relação com fornecedores do Estado dentro da minha secretaria, ela se dá no âmbito absolutamente institucional e republicano. Eu não aceito conversar, eu não aceito almoços, eu não aceito jantares, eu não faço esse tipo de conversa. Qualquer conversa que quiser ter comigo, você vai ter na secretaria. Eu sou secretário, você chega lá, era secretário, você iria lá e conversaria comigo. Então não tem essa possibilidade desse não tipo de coisa. Não deixava abertura, nunca deixou brecha para isso. Exatamente. Você não dá margem a esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. E foi assim que eu construí minha vida toda. E foi assim exatamente que, por ter o respaldo, inclusive, do então prefeito e hoje governador Ricardo Coutinho, é que me deixava muito tranquilo. E quando eu precisava ir para cima de uma empresa para rescindir um contrato por não cumprimento contratual, não tinha o menor problema. Teve que fazer isso algumas vezes. Claro. E isso era feito sem absolutamente nenhum constrangimento, porque eu não devia favor nenhum, tá certo? Não devia favor sequer de uma carona. Então, é assim, as coisas dentro do serviço público, se você funciona, se você segue as regras básicas, você efetivamente não tem problema. É lógico que isso dá muito trabalho. É lógico que isso custa para cada cidadão noites de sono, de você estar exatamente ali buscando a celeridade, a correção, a melhor aplicação do recurso público. Mas eu volto a dizer, honestidade é obrigação de todo cidadão, principalmente de gestor público. Estamos conversando com o ex-secretário João Azevedo, agora pré-candidato oficial pelo PSB ao governo do estado da Paraíba. João, o governador Ricardo Coutinho, ao longo dos anos, em algum momento, viveu uma relação um pouco conflituosa com os poderes, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, mais recentemente, com a Assembleia durante o primeiro mandato, em sendo governador do estado da Paraíba. Como é que o senhor pretende estabelecer essa relação com os demais poderes? A relação, durante todos esses anos, ela pode ter tido, em alguns momentos, conflitos de interesse, mas ela foi sempre, e acima de tudo, respeitosa. Ela foi respeitosa. Quando um país entra numa crise tão grande quanto o Brasil entrou, de 2014 até hoje, que ainda não saímos dessa crise, é extremamente importante que todos, e aí não só o Poder Executivo, mas como o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, entendam que as dificuldades terão que ser compartilhadas com todos. O Estado, ele tem a obrigação de transferência dos duodécimos. Isso é lei e não tem que se discutir. Entretanto, se você não tem aumento de receita, você não vai poder tirar de outros serviços para fazer aumento de duodécimo para nenhum órgão. A crise, se existe, tem que ser dividida e tem que ser compartilhada e tem que ser compreendida por todos os órgãos na sua responsabilidade total de fazer com que as coisas efetivamente sejam resolvidas. Você não pode imaginar, de forma nenhuma, que você, para manter ou até mesmo aumentar o repasse de recursos para qualquer dos outros poderes, você vai fechar o hospital, você vai reduzir as obras e serviços do Estado, você vai fechar escolas. Não é assim, não vai ser assim que funciona, não é assim que funciona hoje, nem vai ser assim no futuro. É lógico, a busca pela relação extremamente respeitosa irá continuar sempre,
porque é assim que nós vamos manter a independência dos poderes. Mas a independência dos poderes, ela está exatamente associada a uma consciência coletiva de gestão pública, e não individualista para cada poder. O senhor já falou um pouco dessa, como se dá essa sua relação, como se deu ao longo dos anos, essa relação com a classe política. Repito novamente, o senhor é pré-candidato a governador, vai ser candidato, em sendo eleito, como pretende também estabelecer essa relação com a classe política? Tendo em vista que o senhor pretende suceder o governador Ricardo Coutinho, que meio que mudou um pouco a lógica dessa relação, né? Inclusive, por conta disso, pagou um preço muito alto no seu primeiro mandato. Basta lembrar que ele terminou seu primeiro mandato com apenas 6 deputados aliados na Assembleia Legislativa. Dos 36, apenas 6 terminaram o ano de 2014 apoiando o governo. No segundo mandato, parece que a classe política e os deputados entenderam melhor como funcionava a forma de agir, de lidar e de governar do governador Ricardo Coutinho, e as coisas se assentaram e melhoraram nessa relação. A relação vai continuar sendo essa? A relação, aquela relação de muito pedido de cargo, de benefícios, vai continuar sendo trocado, ou seja, vai continuar essa toada de ser... Vamos conversar sobre obras. Você precisa de que lá para a sua área, para o seu município, para a sua base? É assim que vai ser? Veja bem, eu acho que o governador Ricardo Coutinho, dentre todos os tantos méritos que teve de implantar na Paraíba uma gestão eficiente, área de execução de obras, uma gestão fiscal eficiente, um controle real dos recursos públicos, teve talvez uma parcela mais importante do que tudo isso, que foi a mudança da forma de se fazer política no Estado. As pessoas, e isso era porque era o comum, e o comum, mesmo que não correto, ficava sendo natural, que era o quê? O Estado ser o empregador. Era o Estado que ficava-se à disposição para os interesses de todos os políticos, de nomeação de cargos e cargos e cargos e cargos e cargos. O governador Ricardo Coutinho teve a capacidade e teve a determinação de mostrar que essa relação não funciona porque ela é, acima de tudo, prejudicial para o próprio Estado. Não se vai inchar uma folha de Estado para se beneficiar qualquer que seja um parlamentar. Não é assim que pode funcionar, não é assim que deve funcionar e não é assim que vai funcionar. Nós vamos manter exatamente essa relação de respeito para com todos os deputados que hoje, diferente de 2014, hoje, por exemplo, entende que o orçamento democrático é um instrumento extremamente importante, que foi o orçamento democrático que deu ao Estado essa força e essa possibilidade de respostas tão rápidas à população, e que, no primeiro momento, até pela classe política, foi visto como um grande concorrente, de que o governador estaria esquecendo a existência dos deputados e querendo tratar as coisas direto com o povo. Graças a Deus, isso passou, e os próprios deputados hoje participam de uma forma efetiva dentro das plenárias do orçamento democrático, entendendo que ali sim, ali é o local para se fazer a discussão. Ali sim é importante que o representante, o deputado mais votado daquela região, esteja presente na plenária da sua região, para que ele faça exatamente o trabalho que tem que ser feito, que é o de reconhecer as demandas, discutir com os órgãos internos as demandas, mas em parceria com o povo. Essa é a lógica. Você não pode imaginar que política se faça a cada 4 anos, em que o cidadão é convocado, é convidado a colocar um voto na urna, pronto, fez democracia. Não, democracia tem que ser permanente. Democracia só se faz com a participação diária da população no processo que lhe interessa, porque altera a sua vida. Então, eu não vejo hoje, inclusive, eu lhe digo com muita franqueza, isso me dá uma satisfação muito grande de dizer isso. Eu recebo, recebia, 2, 3 prefeitos por dia, do Estado todo. E eu vou lhe dizer com toda franqueza, 99,9% dos pleitos apresentados são pleitos hoje republicanos, em que os prefeitos aparecem na secretaria
para cobrar que precisa de um poço, para cobrar que a estrada lá precisa ser recuperada, que precisa ser melhorada uma escola, que precisa ser feito um investimento numa área de recursos hídricos. Ou seja, essa é a consciência política. O senhor acompanhou essa mudança? Houve realmente uma mudança? Eu acompanhei essa mudança porque, exatamente por isso, eu fui secretário em 1986 aqui em João Pessoa, né? Depois em 2005, em 2003, 2004 em Bahia. Ou seja, eu percebo nitidamente essa evolução da própria consciência política. Então, hoje, nós temos prefeitos muito mais preocupados com as suas populações, deputados muito mais preocupados com as suas bases, não para discutir emprego, cargozinho numa escola ou no hospital, não é isso. Se discute muito mais a presença do Estado enquanto executor de obras, de políticas públicas, de melhoria da educação, melhoria da saúde. Essa tem sido a relação. E, evidentemente, que nós vamos manter essa relação dessa mesma forma. Estamos conversando com o ex-secretário João Azevedo, do PSB, pré-candidato a governador, e teve a sua pré-candidatura lançada ontem num evento, numa plenária do PSB, realizada no Clube Cabo Branco ontem à noite. A equipe da TV Mais, inclusive, esteve lá para acompanhar, e a gente tem uma matéria já produzida, editada, para mostrar a vocês. A gente tem uma pausa aqui na entrevista para mostrar como foi ontem a plenária de lançamento, de confirmação da pré-candidatura do ex-secretário João Azevedo ao governo do Estado pelo PSB. O PSB da Paraíba reuniu a classe política e militantes para o encontro, apresentando alguns dos pré-candidatos do partido para as eleições deste ano. O evento recebeu a adesão de representantes de diversos partidos. Desde 2010 nós estamos fazendo parte dessa aliança. Os democratas é o partido de primeiro momento e vai continuar com o projeto, porque entendemos que João é o melhor nome para Paraíba e para os paraibanos. O encontro do PSB aqui no Clube Cabo Branco marca não só a saída do secretário João Azevedo da secretaria em que ele fazia parte, mas também marca o início da pré-campanha a governo do Estado do PSB aqui na Paraíba. E tudo isso com o apoio do Diretório Nacional, na pessoa do presidente Carlos Siqueira. A Paraíba tem que continuar avançando e esse governo tem demonstrado claramente que jamais vai se acomodar. Não vai se acomodar enquanto você tiver cidades que precisam de segurança hídrica, não vai se acomodar enquanto tiver escolas que não tenham exatamente o ensino integral, não vai se acomodar de forma nenhuma enquanto nós não tivermos a saúde devidamente regulada para todos os municípios e atendendo a todos os municípios, não vai de forma nenhuma se acomodar enquanto nós tivermos nossos irmãos ainda necessitando de inclusão em todos os sistemas. Então, isso é evidente que nós vamos ter essa continuidade. A escolha do nome de João Azevedo foi aprovada pelos militantes e no evento teve a presença de mais de 60 prefeitos paraibanos. Pela terceira vez, vamos derrotar as forças reacionárias que querem retomar o governo para governar para pequenos ciclos. A Paraíba conhece essas pessoas e a Paraíba fez a opção pelo projeto de Ricardo. João será vitorioso, João é nosso porta-voz, é nosso intérprete. É com ele que nós vamos e ele vai dar uma surra no candidato de oposição. A vitória! Além dos políticos do PSB, o evento teve a presença de representantes de diversos partidos e também de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Hoje era apenas pré-candidato, mas fará a sua caminhada por todo esse estado, por todas as cidades da Paraíba. Representando o Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Soares reforçou a aliança com o PSB e minimizou a diferença com outros partidos da base aliada dos socialistas, como o Partido Democratas. Eu vim aqui, em nome da presidenta Gleice, da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, trazer um abraço ao governador Ricardo Coutinho, à direção estadual do PSB na Paraíba, que tem se posicionado de forma muito correta em defesa da democracia, em defesa contra o golpe parlamentar midiático que deram na presidenta Dilma e, nesse momento, em defesa do direito de Lula ser candidato. O governador Ricardo Coutinho tem sido muito firme nessa questão e nós viemos aqui, enquanto direção nacional do PT, trazer esse abraço aos companheiros do PSB aqui da Paraíba. Ricardo Coutinho, a João Azevedo, enfim, a toda a direção estadual do PSB. Você tem alguns partidos que, em outros estados do país, são adversários nacionais e que alguns estados têm composições, e aí é natural que isso aconteça. E cabe em cada estado fazer esse debate.
Aqui a cabeça de chapa é do PSB, é diferente. Nós não estamos fazendo aliança com os democratas na cabeça. Na verdade, o PSB é que é a cabeça de chapa nessa aliança, nessa coligação. Então, eu diria que a tendência, evidentemente, é a gente convergir nesse sentido. Durante a sua fala, João Azevedo contou um pouco da sua trajetória política. Lá nos idos dos anos 70, quando eu tive o meu primeiro contato com o serviço público, eu comecei a entender qual era a minha vocação. Qual era a minha vocação? A noite também serviu para os partidos reafirmarem a aliança com os socialistas. O PR faz parte da composição do governo Ricardo e atendendo a uma solicitação, um convite do pré-candidato João Azevedo, nós nos fazemos presente, trazemos a representação do Partido da República, trouxemos também alguns amigos, alguns apoiadores do deputado federal Wellington Roberto e do deputado estadual Wellington Roberto para ouvir quais são as propostas do PSB, para que a gente possa estar dialogando e possivelmente firmando essa parceria com o João Azevedo. Duas falas importantes aí para o projeto do PSB, que é a fala do Rodrigo Soares, que é dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, que inclusive participa daqui a pouquinho muita gente também por telefone, falando todo esse processo envolvendo o ex-presidente Lula, e do Caio Roberto, né, o PT aí que algumas correntes, vertentes mais radicais defendiam que o partido não estivesse em nenhuma aliança, nenhuma coligação que estivesse algum partido que tivesse votado a favor do impeachment, a favor do golpe, como eles chamam. Essa fala vem convergir aí num pensamento maior. E o Caio Roberto também do PR, que depois que seu irmão deixou o governo, se especulou muito, se disse muita coisa de que o partido poderia deixar a base aliada, presença também importante para o PSB. João Azevedo, a gente tem percebido nessas eleições de 2018, na pré-campanha, a importância que o vice ganhou, né? A gente tem, por exemplo, aqui em João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, com o vice Manuel Júnior, com certeza foi um dos motivos, né, não ter uma relação de confiança construída com o vice para que ele não deixasse o governo. Campina Grande, do mesmo jeito, Romero Rodrigues, e, quer queira, quer não, grande interrogação sobre o fico ou não do governador Ricardo Coutinho também, não é uma falta de confiança na pessoa da vice-governadora, mas um incômodo do governador em deixar o projeto, deixar o governo, e o medo de que isso não continue avançando da forma como ele gostaria. Você vai levar tudo isso em consideração na escolha do vice? Quais vão ser os critérios e qual vai ser a hora de se tomar essa decisão? É evidente que a hora vai ser bem mais para frente. Nós temos aí pelo menos 4 meses para que a gente possa dialogar, para que a gente possa internamente no Conselho Político, que nós vamos estabelecer a partir das próximas semanas, dentro do cronograma que nós estabelecemos, nós vamos poder discutir exatamente isso. O vice será escolhido, evidentemente, dentro de algumas premissas. E aquelas premissas que são mais importantes, são exatamente as questões de que possa agregar, efetivamente, a chapa, um valor importante de participação, que o vice tenha a capacidade administrativa também, na ausência do governador, exercer com tranquilidade a função. Ou seja, esses são os elementos. E, claro, os aspectos políticos que serão levados em consideração numa decisão como essa. Então, primeiro período que vai ser um pouco mais para frente. Não vamos pensar agora, porque nós estamos no início de uma caminhada efetiva agora, deixando a secretaria, e estabeleceremos dentro do cronograma essas discussões. Nós temos hoje praticamente a perspectiva que nós tenhamos cerca de 20 partidos coligados, né, coligados nesse projeto encabeçado pelo PSB. Então é evidente que dentro desses partidos nós teremos sim, faremos a melhor escolha para Paraíba, a melhor escolha para o projeto, e que eu não tenho dúvida nenhuma, logo será anunciado e vocês verão que nós estamos fazendo a leitura correta. Pode ser alguém, de repente, algum partido que esteja hoje fora da aliança e que venha aderir ao projeto e, de repente, dependendo do peso aí, possa indicar o nome?
Para o vice? Nós temos dito desde 2014, quando nós começamos o planejamento e o lançamento desse projeto para 2018, nós começamos a trabalhar e temos feito exatamente até convite a qualquer partido que entenda que esse é o melhor projeto, que queira discutir conosco em bases republicanas, em bases programáticas, o futuro da Paraíba, que entenda claramente que a forma e esse projeto que foi apresentado precisa de aprimoramentos, precisa de melhorias, de ajustes, mas que será, eu não tenho dúvida nenhuma, o grande responsável pelo desenvolvimento cada vez maior do Estado da Paraíba. Se algum partido entender que dessa forma, esse partido, ele é bem-vindo numa discussão. Ele é bem-vindo para que a gente possa estabelecer reuniões, discussões, e se por acaso as convergências forem maiores do que as divergências, é claro que nós poderemos ter uma possível aliança. Tendo uma possível aliança, aí fica claro, na mesma relação e na mesma condição de todos os partidos que estão estabelecidos hoje na nossa aliança. Então, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho hoje nenhuma previsão, nem imagino agora situação A ou situação B. Nós estamos hoje construindo, vamos construir isso do jeito que nós estamos fazendo e pensando. Passo firme, passo forte. Exatamente seguindo cada etapa do planejamento elaborado. A proposta de continuidade desse projeto vem tomando corpo enorme nos 4 cantos da Paraíba, exatamente pela forma como nós estamos apresentando. Isso foi pensado, sistematicamente pensado, e nós estamos implementando o que foi planejado. Claro que nesse caminhar, muita coisa será integrada a esse projeto, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, se vocês lembram, há pouco tempo, qual era a discussão? A oposição dizia que nós não tínhamos sequer candidato. E desde o ano passado que nós temos um nome definido. Inclusive ratificado num congresso que teve aqui interno do partido. Depois a oposição dizia que o nome não era conhecido. Pode ter, senhores, certeza os senhores estão em casa, que esse nome hoje é bastante conhecido no estado da Paraíba todo. Dizia que essa proposta não decolava. E nós vimos ontem, numa atividade política que foi feita pelo PSB em Cajazeiras, milhares de pessoas participando, ou seja, há uma compreensão da população, do mais humilde cidadão desse estado ao empresário que quer ver a Paraíba continuar nesse ritmo. Porque é esse ritmo que possibilita que o cidadão tenha um emprego, que o empresário possa efetivamente continuar mantendo a sua empresa funcionando e fazendo os recursos girar. É assim que funciona. O governo do estado, exatamente aproveitando do crescimento da economia, devolver à população, aquela mais carente, aquela que está na ponta, sem assistência, os serviços que ela precisa receber. Então, para um governo que constrói um centro de convenções, mas que construiu também e reformou o Cine São José, lá em Campinas, no Pequeno Teatro, que foi lá em Cajazeiras e reformou lá o Irax Pires, que foi lá em Cabedelo agora e começou a reformar o Teatro de Cabedelo, mas que fez o espaço cultural também, que é grandioso. Para um governo que fez um hospital como esse Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, o maior hospital de cardiologia e neurologia do Nordeste. Ele também vai lá e faz uma pequena reforma numa UPA. Ele faz uma pequena ampliação num hospital regional em qualquer cidade. Esse mesmo governo que faz uma obra gigantesca como o canal Acauã-Araçagi, uma obra que ultrapassa R$1 bilhão em termos de investimento, também é o mesmo governo que implanta programas de dessalinizadores em comunidades de 20, 30 famílias.
esse mesmo governo que está fazendo a adutora lá do Curimataú, a adutora que vai resolver em definitivo um problema secular de toda uma região, é esse mesmo governo que vai em qualquer outra cidade do estado e perfura um poço para 5, 10, 15 famílias que moram numa comunidade. É exatamente essa capacidade de olhar o grande investimento e de olhar o pequeno investimento, de olhar a economia como um todo. Foi que fez a Paraíba sair, por incrível que pareça, Marcos, de uma situação de ser o 7º estado na renda per capita. Isso, é claro que esse conceito na economia ele é muito vago para a população. Mas a renda per capita nada mais é do que você pegar o volume total da renda produzida e dividir pelo número de pessoas do estado. Isso quer dizer que a riqueza produzida no estado está sendo distribuída de uma melhor ou pior forma. No caso da Paraíba, nós saímos de 7º lugar para 1º lugar no Nordeste. E pasmem os senhores, a Paraíba foi o estado do Brasil que, 2014 a 2017, cresceu 36,1% da sua renda per capita. Foi o maior crescimento do Brasil. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente porque a economia do estado se fortaleceu em todos os segmentos, porque nós tivemos olhares aqui para todos os segmentos, para todos, não esquecemos absolutamente nenhum. Então, esse é o grande momento da Paraíba. A Paraíba hoje é vista de outra forma, exatamente por conta de todo esse processo. Então, eu acho que esse é o caminho, é o que está sendo estabelecido aí para um futuro bastante promissor para o estado da Paraíba. O governador Ricardo Coutinho, ontem, durante a plenária do PSB, anunciou, convocou o deputado federal veneziano Vital do Rego como senador na chapa que vai ser encabeçada pelo senhor. Isso já está certo? É pego, batida, ponto virado, veneziano é o senador? É o senador de João? Algum tempo atrás, eu inclusive tive o prazer de ir até a residência do deputado veneziano, Vital do Rego, e fazer um convite formal para que ele analisasse a possibilidade de participar conosco na composição da chapa. É evidente que ele ficou de pensar. As coisas na política têm um tempo diferente, muitas vezes, de outros setores da nossa vida. As coisas acontecem num ritmo, às vezes, até mais lento. Mas o senador, na condição de senador na chapa, será muito bem-vindo, evidentemente, pelo perfil, pela história que veneziano tem, por tudo que ele já contribuiu dentro do estado da Paraíba, não só em Campina Grande, mas enquanto deputado federal. Ele tem uma história, então para mim seria uma honra muito grande, até porque eu tenho uma afinidade muito grande pessoal com o veneziano. Eu gosto muito dele enquanto pessoa. Isso é fundamental para que a gente possa manter uma boa relação, não só profissional, mas a empatia existe, e existe uma relação de amizade. Então, isso facilita. E eu espero realmente que, dentro desses próximos dias, ele confirme essa condição, porque aí nós começaremos com o pé direito a montagem dessa chapa majoritária. Deixa eu aproveitar aqui e mandar alguns abraços para alguns telespectadores que estão nos acompanhando, interagindo com a gente, acompanhando a entrevista com o secretário João Azevedo, o Alexandre Alves, o nosso amigo parceiro Rui Galdino, Joel Marques, contador, Herbert Fittipaldi, o vereador Humberto Pontes, do Avante, inclusive dizendo que o Avante está com o João Azevedo, Fernando Torres também nos acompanhando, muita gente aqui interagindo e mandando sua mensagem aqui acompanhando pela TV, pelo canal Vim Internet, e também muita gente acompanhando pelo Facebook e também nos retransmite ao vivo. Um abraço aí a todos os nossos internautas. João, o senhor tem recebido adesões de prefeitos, inclusive de prefeitos de partidos, né, ditos da oposição. Como é que se está tratando essas adesões? E se já tem mais algum engatilhado aí que você pode adiantar para a gente? Isso tem sido um processo de compreensão por parte de muitos gestores públicos, municipais, de que
o reconhecimento de que a Paraíba hoje vive um outro momento é quase que unânime. Você pode ser adversário, você pode ser o adversário mais ferrenho do governador Ricardo Coutinho e desse governo. Mas você não deixa de reconhecer o trabalho que foi feito e o que houve de melhoria para todo o Estado. Para que você tenha ideia, o Estado da Paraíba tinha uma dependência quase que total, porque era 65% da sua receita vinha do FPE. E 35%, 30% vinha do ICMS. A economia do Estado cresceu a ponto de inverter isso, de fazer com que a receita hoje de 67% aproximadamente seja de ICMS, diferentemente do que era anteriormente. Isso impacta diretamente no município. O município passa a ter uma receita de ICMS que não tinha antes. E começa a receber recursos, que é um dinheiro que entra, que ajuda lá no 10º da Câmara, que ajuda a completar uma folha, que ajuda para fazer uma obra específica, que ajuda para comprar um equipamento, um veículo para a prefeitura. Então, essa compreensão tem sido feita, tem levado, evidentemente, a vários prefeitos que não votaram no governador Ricardo Coutinho em 2014 e que estão se predispondo, evidentemente, a votar junto com esse projeto em 2018. Ontem mesmo, na solenidade, nós tivemos a adesão da prefeita Janete, lá de Natuba. Fez adesão. Nós tivemos, há 2 dias atrás, a adesão do prefeito de Malta. Existe assim, vários prefeitos que estão se colocando nessa condição de caminharmos juntos. Existem vários municípios que nós temos, inclusive, os 2 lados, eu diria, da política, da disputa interna. Nós tivemos dentro nesse estado vários municípios que se colocaram dessa forma. Até porque há uma compreensão de que é importante fazer com que a Paraíba continue crescendo. A Paraíba crescendo, ganhamos todos. Não é o governo que ganha, quem ganha é a população. E quando eu falo da população, eu falo do cidadão que recebe o serviço, eu falo do prestador de serviço, eu falo do empresário, eu falo da economia como um todo no Estado. Então, por isso que nós temos tido várias adesões. Nós temos adesões aqui extremamente importantes. A prefeita Mônica de Pilõezinhos, junto com o seu esposo Sandro, uma liderança inconteste na região, de anos e anos e anos e anos, votando do PSDB, em grupos, não é isso? Votando em outros grupos políticos, e agora chega para se colocar à disposição na construção desse processo. Ou seja, o Litoral Sul todo, nós estamos hoje com a adesão de todos os prefeitos, o Curimataú, dos 12 municípios, 10 municípios aderiram ao nosso projeto. Ou seja, há um crescimento real e efetivo dentro do Estado. O senhor teme que, no decorrer, a partir de agora, o senhor como pré-candidato, e começar a surgir pesquisa, de repente, o seu nome não apareça tão bem colocado como se espera. O senhor teme que possa haver uma debandada desses prefeitos? Você sabe que acontece muito isso, né? O prefeito sai as pesquisas, os cabas começam a pular de galho em galho. Não, eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho essa preocupação, até porque essas pesquisas, a não ser que sejam pesquisas encomendadas, mas pesquisas reais não demonstrarão isso. Nós temos isso, nós sabemos disso. Essas pesquisas reais não apontarão isso de forma nenhuma. E eu tenho certeza que, hoje em dia, a relação... Tivemos uma adesão extremamente importante para o projeto político, que foi o prefeito Ayrton de São João do Rio do Peixe, uma liderança imensa naquela região do Sertão, e que também aderiu ao projeto agora, ontem estava lá nos honrando com a sua presença. Ou seja, isso está acontecendo nos 4 cantos do Estado. E eu tenho certeza absoluta. Então o senhor não teme as próximas pesquisas que vão vir por aí? Não, de forma nenhuma. Eu acho que as próximas pesquisas vão deixar muita gente muito mais preocupada do que já estão hoje. Secretário João Azevedo, o senhor disse ontem que é desafiador se colocar para suceder um governo tão operante.
E aí, quando o senhor foi convocado para essa missão, eu acredito que o senhor tenha já começado a pensar em alguma coisa. Tem algum projeto, alguma ação, alguma obra que ainda não foi feita, que o senhor, sendo eleito, vai priorizar, vai dizer, isso aqui eu vou ter que fazer antes de deixar o governo? Já pensou nisso ou ainda não? É evidente que você tem, dentro do Estado, tudo não foi feito, é claro. Né? Longe de nós a pretensão de dizermos que tudo foi feito no Estado. O que nós temos que entender é que isso é um processo. Isso é um processo. Você imaginar que se nós mantivermos o nível de investimento em recursos hídricos que nós fizemos até agora, é possível, sim, nós sabemos como fazer. Oferecer segurança hídrica para 223 municípios da Paraíba, isso é fundamental para a Paraíba. Exatamente por ser um estado onde a grande maioria dos seus municípios estão no semiárido. Essa seria a sua prioridade? Essa é uma prioridade. Essa é uma prioridade. Você tratar da mobilidade urbana nas grandes cidades, porque nós sabemos das limitações que têm os municípios e muitas vezes das incompetências instaladas dentro dos municípios. Então, você não pode conceber, você não pode imaginar que uma cidade como Campina Grande não tem um VLT cortando, já que ela é extremamente beneficiada com uma linha férrea instalada, que já existe lá há anos e que passa pelos principais pontos de geração de tráfego da cidade. Então, pensar nisso é fundamental. A gente não vai, como eu disse ontem, descansar enquanto você não tiver, por exemplo, uma solução definitiva para a barreira do Cabo Branco. Está na sua pauta também? Se nada for projetado, se nada for executado até o fim do ano, o governo do Estado, em 2019, vai entrar nessa questão. E vai entrar para solucionar. Não tem outra forma. A universalização do ensino integral no Estado. Isso é uma busca que nós vamos fazer. Isso é uma busca. A transformar toda a região que é influenciada pelo canal Acauã no maior celeiro de produção de grãos desse Estado. Esse Estado vai ter uma agricultura extremamente forte dentro dos próximos 5 anos, porque nós estamos preparando essa infraestrutura. Ou seja, isso são apenas grandes e alguns poucos exemplos do que ainda se tem que fazer no Estado. Eu volto a dizer, o governador Ricardo Coutinho tem um mérito extraordinário na reconstrução desse Estado. Ele dotou o Estado, primeiro, de uma infraestrutura física e de políticas públicas que permitam o crescimento natural do Estado nos próximos anos. E dotou o Estado daquilo que é mais importante, de uma consciência política completamente diferente. Então, a ele, os paraibanos ficarão devedores disso, da mudança política do Estado, da forma de se fazer política e do esforço tão grande. Você imaginar que um governador está chegando no último ano de governo, como é o caso de Ricardo, e tem mais de 200 obras para inaugurar até dezembro. Mais de 200 obras para inaugurar até dezembro. Quando a gente fala de obra, a gente está falando do benefício que a obra traz, mas a gente está falando de emprego, a gente está falando de circulação de dinheiro, a gente está falando exatamente da economia. O governador vai inaugurar essas obras? Nós vamos saber isso daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Quis fazer uma pegadinha aqui Branco, com o secretário, mas ele está... Lá no Clube Cabo Branco, nós vamos saber exatamente a posição do governador, para que a Paraíba tome o conhecimento, para que alguns partidos comecem a definir suas próprias situações, porque é uma coisa até inusitada no caso da Paraíba. Existe uma paralisação em alguns partidos da oposição, esperando a definição do governador. Em todos, praticamente. Só o MDB que já está com o Maranhão. É uma situação inusitada, eu diria, em termos de política na Paraíba. Mas, enfim, é isso que a Paraíba vive nesse momento e que, graças a Deus, de uma forma muito honrosa, eu tive o prazer de contribuir, dar a minha contribuição, por pequena que tenha sido, nesse processo todo. Sem Lula, Rui Galdino está lhe perguntando aqui, sem Lula, o que João acha da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República? Eu não concordo com os termos, com a forma e com o que prega Jair Bolsonaro. De forma nenhuma. Eu acho que ali é a antipolítica. Você pregar armamento para a população, você não vai diminuir violência. Você vai diminuir violência você investindo em educação, você fazendo com que o aluno da escola pública
possa se orgulhar, como é o caso da Paraíba, de que 44 alunos, 47 para ser preciso, 47 alunos da escola pública estadual tiraram em primeiro lugar no Enem. Que alunos das escolas públicas da Paraíba vão fazer intercâmbio hoje na Espanha, em Portugal, no Canadá, agora na Argentina. É assim que nós vamos reduzir violência. E estabelecer a antipolítica, eu não concordo de forma nenhuma. Pois está aí. Respondido a o Rui Galdino, que perguntou aí o que acha de Lula. E o que o senhor vai ter muito indagado por temas políticos agora. Inclusive, eu estou priorizando nessa entrevista a política mesmo na veia. A gente já falou muito de gestão de obra. A gente quer lhe ouvir sobre isso, sobre os desdobramentos políticos, sobre a aliança, enfim. O que o senhor acha dessa prisão do ex-presidente Lula, dessa condenação e a prisão? O que isso representa para o país e qual é a sua avaliação disso tudo? Na verdade, o que nós estamos presenciando no Brasil é o fechamento de uma coisa que foi planejada há muito tempo atrás. Isso foi pensado, isso foi organizado para que se culminasse com isso. Se impedir que um ex-presidente possa se candidatar. É importante entender. O Brasil vive momentos estranhos. O Brasil viveu momentos de um impeachment de uma presidente que até hoje não se mostrou o crime, tanto que ela não está inelegível. Isso é um fato inusitado, eu diria. Um fato inusitado. Agora se tem uma prisão decretada de um ex-presidente sem que as provas efetivamente tenham sido mostradas à população. Esse é um processo preocupante. Eu acho que nós temos que entender que, sem fazer defesa de A ou B, é importante que, para que qualquer cidadão seja condenado, que as provas existam. Ou alguém aqui tem dúvida que, se existissem essas provas, as grandes mídias não estariam publicando e jogando aí em todos os jornais de manhã, de tarde e de noite? Então, essa é uma preocupação que nós temos. O momento que o Brasil vive é muito preocupante, porque nós temos um governo que não tem legitimidade, um governo que não tem apelo popular, é um governo que executa e realiza alterações de legislação, como a trabalhista, que não vem em benefício do trabalhador, alegando que o desemprego é em função de uma legislação, mas esquece que em 2014 o Brasil vivia pleno emprego, e a legislação era anterior. Que precisava ter ajustes era natural, isso é um processo, é uma evolução. Agora, fazer mudanças do jeito que foram feitas, tirando direitos de trabalhadores, isso não funciona. Então, a situação hoje do Brasil é preocupante, porque antigamente se sabia efetivamente contra quem se lutava. Hoje em dia, as coisas estão acontecendo de uma forma muito invisíveis aos olhos da grande parte da população. Nós peço licença ao secretário João Azevedo, a gente está na linha com o Rodrigo Soares, que é dirigente nacional do PT, vai conversar com a gente por telefone para falar justamente desse dia de hoje, né, o dia em que o ex-presidente Lula deve se apresentar aí à polícia para ser preso depois da decisão ontem do juiz Sérgio Moro, uma decisão rapidíssima, né? Antes de ontem a gente estava falando do julgamento do habeas corpus preventivo e, inclusive, a tramitação, a autorização da prisão de Lula foi a mais rápida entre todos os investigados, réus, condenados da Operação Lava Jato que estavam soltos. Bom dia, Rodrigo Soares, seja bem-vindo aqui ao Café com Notícia, mais uma vez aqui no estúdio, o ex-secretário pré-candidato João Azevedo também acompanha sua fala. Tiver que saudar a João Azevedo, saudar todos os telespectadores que assistem nesse momento o seu programa, né, e dizer que nós todos estamos perplexos, né, e um momento muito triste para o Brasil e para a democracia, quando em 22 minutos, né, um juiz de Curitiba ele resolve executar, né, um mandato de prisão contra o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, o presidente mais bem avaliado da República do Brasil e que trabalhou para todos os brasileiros. Uma forma, eu diria, muito violenta que o juiz de Curitiba expede esse mandato, primeiro porque sequer o acordo foi publicado. Não existe nenhuma ordem escrita do judiciário, ou seja, não houve a decisão publicada, o ato público do judiciário
termos do acordo do STF sobre a negativa do habeas corpus de Lula. Você ainda tem embargos de declaração que estão sendo decididos pelo TRF4 em Curitiba, de forma que é muito violenta, né, esse mandato de prisão contra o presidente Lula. E a gente tem visto solidariedade do país inteiro. Quero aqui, inclusive, aproveitar para agradecer aos paraibanos, às pessoas que têm se solidarizado. E quero aqui, Marcos, convidar João Azevedo, convidar todos os telespectadores, às 14 horas, nós estaremos nos concentrando em frente ao Liceu Paraibano, no centro da cidade de João Pessoa, para um grande ato público em defesa da democracia, em defesa do direito de Lula ser candidato, né, contra essa violência, essa caçada absurda que estão fazendo contra o presidente Lula nesse momento. Rodrigo Soares, os desdobramentos dessa prisão para o PT, com relação às eleições de 2018, muda alguma coisa? Olha, para o PT, de fato, é muito preocupante para todos nós do partido essa violência contra Lula. Mas eu quero dizer a você que Lula continua e será candidato a presidente da República, porque essa decisão ela não tem interferência na Justiça Eleitoral. Nós vimos na discussão de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal que, inclusive, existe um entendimento quase já que majoritário, eu posso dizer aqui que majoritário dentro do Supremo, pelas declarações dos ministros, de que a presunção de inocência, ou seja, só se pode prender alguém depois do trânsito em julgado, e há um entendimento a partir das decisões das ações diretas de constitucionalidade que devem ser julgadas nas próximas semanas, esperamos, e a partir daí, né, você pode ter uma mudança de entendimento na execução desses mandatos de prisão. Particularmente na questão do presidente Lula, quando você teve uma decisão singular, que a Paraíba inteira, aliás, o Brasil inteiro e o mundo acompanha, né, que você não teve crime, não teve a prova, ou seja, há claro uma perseguição, um cerceamento da defesa do presidente Lula, né, de forma assodada e inédita. Eles colocaram o processo do presidente Lula em primeiro lugar para ser julgado o seu recurso ainda em janeiro, na volta das férias forenses, né, e agora eles pedem 22 minutos esse mandato de prisão. Então, o próprio João Azevedo eu escutava aqui, quero agradecer, inclusive, as palavras. Essa tem sido a posição de Ricardo Coutinho, de João Azevedo, do PSB da Paraíba, e quem saúde todos os socialistas da Paraíba, né, de defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. Não há prova, não há crime. E todo mundo sabe onde Lula mora. Lula não tem sido problema para o processo. Sempre que notificado a justiça, ele tem comparecido, ou seja, não há motivo para essa prisão. Então o PT ele mantém a candidatura do presidente Lula por entendermos que ela representa justamente a luta pelos mais pobres, pelos trabalhadores desse país. Né? A vida de Lula já é uma causa em defesa dessas pessoas que mais precisam no Brasil, por isso que ele será mantido como candidato a presidente da República. Rodrigo, ontem, vindo aqui para a política da Paraíba, ontem você deu uma declaração no sentido de que, minimizando algumas declarações anteriores de outros membros do Partido dos Trabalhadores, de que o PT não aceitaria uma aliança com o PSB se tivesse partido golpista na aliança. Então você já minimizou esse fato, diz que o PSB encabeça a chapa e teria uma convivência tranquila com democratas, por exemplo. Esse é um pensamento, uma proposta, um pensamento pessoal seu, ou é algo que o partido PT já discute mais abertamente, é um pensamento majoritário dentro do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba? Olha, Marcos, eu na verdade não cheguei a fazer declaração sobre esse ponto especificamente que você me pergunta. O DEM e o PSDB e os partidos que estão hoje na base, que deram apoio ao golpe contra a presidenta Dilma, que estão na base do governo golpista de Michel Temer, são adversários nacionais do PT, são adversários da democracia. O que é que eu tenho colocado? Aqui na Paraíba você tem uma aliança que o PSB encabeça a aliança. Então, cabe, evidentemente, a direção estadual, com, eu diria, o diálogo que nós temos feito com a direção nacional, conduzir esse processo na Paraíba. Então, no momento certo, o PT vai se posicionar, mas nós não temos aliança com o DEM. Inclusive, eu defendo que o PT lance chapa própria, proporcional, né, para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, ou construa uma aliança com partidos que defendem a democracia no Brasil. E o PT vai apresentar nomes também para a chapa majoritária. O partido vai querer compor, porque entendemos que nós precisamos focar, ampliar a bancada no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. De maneira que eu
confesso a você que não cheguei a discorrer aprofundadamente sobre essas questões, até pelo foco do fato de ontem, né, desse absurdo violento contra o presidente Lula, que aconteceu ontem no final da tarde, e que tanto o PSDB como o DEM, como outros partidos que dão apoio ao golpista Michel Temer, são adversários nossos nacionais, né, e que temos dificuldades e não devemos ter alianças nos estados com esses partidos. Tá ok. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Café com Notícia e um bom dia. Bom dia. Estamos sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos os telespectadores. Tá aí, Rodrigo Soares, dirigente nacional do PT, se posicionando aí sobre a iminente prisão do ex-presidente Lula, que deve se entregar hoje à polícia, depois da autorização do juiz Sérgio Moro, repito, em tempo recorde. João, muito obrigado pela excelente entrevista. A gente que hoje, como eu repito, priorizei a parte política, a gente já veio aqui outras vezes, e as obras, por serem muitas, tomavam muito tempo da nossa entrevista e a gente dava pouco tempo para a área política. Agora, você é pré-candidato, é ex-secretário, a gente priorizou aí as abordagens políticas, muitas perguntas chegando aqui, muitos temas ainda chegando aqui também pelos nossos telespectadores, mas o tempo se esgotou. Eu te agradeço pela generosidade de ter vindo aqui dar a primeira entrevista depois da sua saída do governo. Boa sorte na sua caminhada e durante a pré-campanha, a campanha, nós vamos estar aqui para lhe inquirir outras vezes. Você, Marcos, a todo o grupo da Master, eu agradeço o espaço realmente e a forma tão carinhosa como eu sempre sou tratado aqui, e dizer que realmente nós estamos agora vivendo um novo momento. É uma segunda etapa. As coisas têm os seus tempos. Até ontem eu era secretário de Estado. Hoje estou na condição de pré-candidato. E espero que logo, logo, que a data da convenção seja mais rápida possível para que esteja na condição de candidato e aí sim poder partir para a apresentação à Paraíba desse projeto. Enquanto isso, estaremos fazendo contatos e tocando a minha vida até lá. Agradeço realmente o espaço e espero que a Paraíba tenha compreensão do momento tão importante que ela vive hoje. Muito obrigado. Uma última pergunta, bem rapidinha, aqui, o povo está dormindo ainda, não tem ninguém assistindo. Ricardo, fica ou sai? Dentro de 2h30, nós vamos estar exatamente com essa posição sendo anunciada para todo o estado da Paraíba. O governador fará isso em respeito à população, em respeito à sua história. Vocês não podem me acusar de que eu não tentei, né? Mas ficou para daqui a pouco mesmo lá no Clube Cabo Branco. Obrigado, João, mais uma vez. Desculpa aí a brincadeira. Vamos à nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, dia de se programar para o final de semana. A Andresa Andrade traz aí a agenda cultural do que vai acontecer nesse final de semana. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda e diga aí o que vai